Bem, pessoal, então agora a segunda parte dessa reunião, eu vou tentar responder algumas perguntas, né, para vocês. A Sabrina perguntou aqui, professor, obrigado pelas informações, tenho uma dúvida, é possível fazer mais de um mestrado profissional? Sim, você pode fazer quantos mestrados você quiser, né? Você pode fazer quantos cursos de graduação, especialização, mestrado, doutorado, que você bem entender. O detalhe é se você vai ter paciência para fazer tudo isso. Olha só, eu, particularmente, eu fiz 2 mestrados. Eu fiz o meu primeiro mestrado lá no século passado. Eu defendi em 97. Aí, eu gosto muito de matemática e eu fiz um segundo mestrado que eu defendi ano passado. Eu defendi, vai fazer um ano que eu defendi. Eu defendi dia 27 de abril. Só que eu fiz um mestrado profissional também, assim como vocês, só que foi um mestrado na área de matemática, tá? E eu gosto muito de matemática, então eu fiz um segundo mestrado, foi um mestrado profissional na área de matemática, tá ok, Sabrina? Wesley, pode falar. Oi, professor. Três perguntinhas rápidas, na verdade. Sim. A primeira em relação à dissertação do primeiro semestre, e até as últimas, na verdade. Elas são presenciais ou ainda é possível fazer por videochamada? As disciplinas, você está querendo dizer, né? Não, a dissertação mesmo, a apresentação para a banca. A apresentação para a banca? Isso, Sim, a apresentação para a banca pode ser por videoconferência. pode ser por Pode videoconferência. ser, a CAPES ainda está permitindo, né? Uhum. Aí eu só vou aproveitar o gancho que você fez aí, as disciplinas, agora que eu estou falando, elas estão sendo feitas parcialmente por videoconferência, parcialmente presencial, né? Depende muito do orientador, desculpa, depende muito do professor. A CAPES está autorizando ainda que as disciplinas sejam feitas de forma online. É uma opção, mas como essa questão da pandemia acabou, agora o professor só dá a disciplina online se ele quiser. Então, eu, particularmente, eu tenho uma disciplina que eu estou dando de forma online, que é a Quimiometria 1, e eu vou continuar dando de forma online até quando existir o Google Meet. Tá? Uhum. Wesley, pode fazer outra pergunta. Mais duas perguntas rapidinho. O senhor comentou que para essa primeira dissertação, apresentação para a banca, pode convidar alguém da empresa. Ô Wesley, deixa eu só fazer uma correção aqui, que eu acho que você tá usando a palavra errada. Perdão. No primeiro A semestre, apresentação do projeto, perdão, isso, a apresentação do projeto. do projeto para a banca orientadora. Isso. Desculpa. Então, é só para te corrigir, porque como vai estar gravado e eu vou te disponibilizar, foi bom você ter falado errado, mas foi bom também a gente ter corrigido. Não, certo. A apresentação do projeto para a banca. O senhor Isso. comentou que poderia ser tanto professores aí da faculdade quanto doutores da empresa. Sim. Posso convidar também professores meus da minha graduação, por exemplo, porque tem um professor meu que eu pedi alguns suportes para alguns temas do meu projeto. Daí eu estou curioso se, por exemplo, poderia convidar ele para fazer parte da banca ou não. Sim, essa é uma boa pergunta. Wesley, a definição da banca é feita entre você e o seu orientador, tá? Isso é importante. Então, você, um belo dia, juntamente com o seu orientador, vocês vão definir a banca. Hoje em dia, como está sendo possível fazer de forma oral, de forma online, então nada impede de você ter um ex-professor que está lá no Maranhão, que está lá na Amazônia, por exemplo, nada te impede, né? Só que você tem que ter o apoio do seu orientador. Vai que o seu orientador tenha a mesma opinião que você. Eu queria chamar tal pessoa de outro lugar. Então, talvez poderia ser um nome que você escolhe, um nome que ele escolhe, né? É só uma sugestão, tá? Então, você pode sim. Eu acho que o que você não pode fazer, e não deve, eu sei que você trabalha em empresa, você não deve chamar doutores que trabalham em empresas concorrentes, né? Eu acho que isso você tem uma ideia clara, né? Então, é bom você não chamar isso. E você tem que chamar pessoas que vão contribuir, né?
contribuir com o seu projeto, né? Então, essa apresentação do projeto que acontece no primeiro semestre é aquele momento que você vai apresentar o projeto e vão surgir possíveis falhas, pode ser que a banca mostre alguma coisa, assim, pode ser que não dê certo, por que vocês não fazem assim, por que vocês não fazem assado? Esse momento é para você melhorar o projeto, tá? É, em relação a ainda a apresentação do projeto, eu entendi que é onde vai definir o escopo do que vai ser realizado de testes, não vou ter dado experimental na teoria ainda, é mais definir como que vai ser conduzido depois o projeto. Se eu já tiver alguns dados experimentais conduzidos, já tiver alinhado com o orientador de, tá ok o escopo, dá para começar a conduzir alguns testes, ainda não tem todos os resultados, vale a pena incluir nesse projeto para a banca, ou a ideia seria não apresentar, seria mais o escopo, mesmo que seja resultados parciais, como faria? Você pode incluir, né? Tudo isso que eu estou te falando, você vai definir com o seu orientador, né? Olha só, eu falei para vocês que o projeto tem 20 páginas, mas o orientador de vocês pode chegar e falar, olha, eu quero que você escreva um projeto de 50 páginas. Ah, mas o Edemir falou que o projeto tem 20 páginas. Não, não importa o que o Edemir falou, né? Então, tudo isso você tem que alinhar muito bem com o seu orientador, tá? Todos os orientadores são bem receptivos, né? Não tem ninguém aí que é intangível, né? Então, a minha opinião é que você pode apresentar alguns resultados preliminares, só que você tem que ter em mente, Wesley, que na apresentação do projeto, o ponto alto é o que você vai fazer. Então, esses resultados preliminares não pode ser o ponto alto, tá? Não pode. Tá. E o senhor Talvez comentou. um ou dois slides, talvez, assim, alguma coisa assim. Tá. E a última pergunta, o senhor falou que existe doutorado profissional. No Fiscar também tem ou não? De química, não. Eu Química acho que no não. fiscal não tem nenhum doutorado profissional, em nenhuma área. O doutorado profissional, assim, não está muito claro na minha cabeça, tá? Porque se eu pensar no doutorado profissional agora, a minha percepção geral é transformar ele como é o doutorado acadêmico, né? Então, eu sei que tem um doutorado profissional lá em Química, na UFABC. Eu fui até banca de um aluno lá, e, assim, o que eu vi é que é um cara que está dentro da universidade fazendo um projeto que é de interesse da empresa, né? Então, não é um funcionário da empresa que está dentro da universidade, né? Então, é uma característica do curso deles. Mas, enfim, essa ideia precisa amadurecer um pouco mais. Tá joia. Obrigado, professor. Nada. O Vitor perguntou aqui, professor, qual a data limite para a primeira apresentação, que seria o seminário do segundo semestre? Seminário do segundo semestre. Vitor, eu vou até apresentar de novo aqui, aí se você puder me falar, eu acho que tem alguma confusão aqui na sua pergunta. Fica por aí, Vitor? Então, olha, no primeiro semestre tem a apresentação do projeto, né? Essa apresentação do projeto tem que ser feita até o término do projeto, do seminário, do semestre. O semestre isso. Era o primeiro semestre, isso. Então, a apresentação do projeto tem que ser feita, isso, até o final do semestre. O final do semestre é 14 de julho, né? Vamos entrar de novo lá. Vamos entrar de novo. Calendário, o semestre começou no dia 13 de março e vai terminar no dia 14 de julho, tá? Então, o ideal é que vocês, alunos novos, ideal não. Não é- Vocês têm que defender o projeto até o dia 14 de julho, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal?
Professor, Oi, Danilo, pode falar. eu vi que você já falou, né, que consegue disponibilizar para a gente exemplos, né, para a gente começar a fazer, começar a escrever, né, a dissertação até esse primeiro semestre. Escrever o projeto. Isso, escrever projeto, O exato. projeto, isso. Isso. Sim, sim. Você consegue disponibilizar para a gente? Sim, eu vou mandar para vocês. Eu tenho 3 alunos, pessoal, de mestrado profissional ingressantes. É o Danilo, o Carlos e o Mauro. Então, acabando aqui, eu vou mandar para vocês 3 exemplos de projetos, né? E eu aconselho que os demais alunos peçam isso para os seus respectivos orientadores, né? Porque, por exemplo, eu não posso mandar para todo mundo, porque são projetos, não são sigilosos, né? Mas pega mal eu mandar o projeto do aluno X, que trabalha na empresa Y, um monte de gente. Não vai ficar legal isso, né? Show, obrigado. Mais alguma pergunta, turma? A minha ideia é tentar fazer uma reunião dessa por semestre, né? Eu gostaria de fazer uma nova reunião quando o site do programa de pós-graduação profissional em Química estiver pronto, né? O programa de pós-graduação profissional em Química, ele existe desde 2008, só que ele sempre teve eu já chego lá, Vitor, sempre teve um mesmo coordenador, né? O coordenador coordenava 2 programas, e isso não pode mais, então foi desmembrado. O antigo PPGQ existe, e agora tem o PPGPQ, Programa de Pós-Graduação Profissional em Química, tá? Bem, é isso que existe. E aí eu estou como coordenador pro tempore, eu tenho que fazer um novo regimento, tem que fazer um novo site, né? Eu tenho apoio, claro, da universidade para fazer tudo isso, mas não são coisas muito rápidas de serem feitas, tá? Então, eu gostaria de fazer, talvez, no começo do semestre que vem, uma nova reunião com mais alunos para mostrar o novo site, para vocês verem todas essas funcionalidades nesse novo site, tá? Vitor perguntou, professor, sobre o teste de proficiência, em inglês. Podemos utilizar testes realizados antes do ingresso no mestrado no Estado? Pode ser realizado em qualquer instituição? Olha, vamos lá. Acho uma boa pergunta, Vitor. Então, vamos entrar aqui, regimentos e normas. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Então, vamos lá. Sobre o exame de língua inglesa. Ó, dos prazos. O aluno de mestrado deverá ser aprovado em exame de língua inglesa até o final do 12º mês, né? Eu falei isso para vocês. Eu peço que vocês façam já, mas vocês têm aí 12 meses para completar essa história. O aluno deverá demonstrar bom vocabulário, boa compreensão de texto, da gramática, né? E, Vitor, você pode fazer em qualquer escola que ofereça esses exames aqui, né? Se a escola oferece um exame que não está nessa lista, não vale. Agora, sobre o prazo, se você já fez, ó, exames de proficiência realizados há mais de 24 meses não serão analisados, né? Então, Vitor, se você fez algum exame desses aqui no ano passado, ele está valendo. Se você fez o TOEFL ITP e tirou 410, você fez em julho do ano passado, tá valendo, Vitor. Se você fez antes da pandemia, em 2019, não tá valendo, Vitor. Tá? Porque já tem mais de 24 meses. Tudo bem? Legal, Vitor. Ótimo. Aí agora você vê se. Porque se você já tiver esse exame, se ele estiver válido, já pede para incluir isso no seu histórico, né? Manda um e-mail para onde?
Deixa eu ver aqui se tem um e-mail. Ó, não tem e-mail, não. Vocês vão ver minha tela de novo, ó. Vocês vão lá em formulário. Ó. O formulário é o posto Ipiranga do site, ó. Matrículas e solicitações. Solicitação de homologação de proficiência em língua inglesa. Então, se você já fez o exame, ou se você vai fazer na semana que vem, por exemplo, você passou, conseguiu a nota, você precisa, olha só, o nosso programa não tem bola de cristal, né? Então, se você conseguiu a nota, você tem que falar para a gente. Então, formulários, solicitação de homologação de proficiência em inglês. Baixei esse formulário, está aqui. Estou abrindo ele. Aí você vai, solicitação de homologação de proficiência. Data, o nome do aluno, o ingresso, o orientador, você vai ticar o que você é, mestrado acadêmico, profissional ou doutorado, e você vai anexar a este formulário cópia do resultado do exame. Você assina, o seu orientador assina e a secretária recebe. Acabou, sabe? Então, não venham com aquela história. Eu ouvi dizer que é assim, assim, assado. Não entrem nessa, por favor. Tá? Mais perguntas, pessoal? Eu falei que não ia falar mais de 1 hora, né? Já deu aí 1h08, turma. Se vocês não tiverem perguntas, eu vou encerrar. Porque hoje cedo eu tive uma banca que demorou umas 3 horas, hoje à tarde tive uma reunião que demorou mais 3 horas, e agora já estou aqui. Vitor, poderia enviar esse material de hoje para nós? Claro, vai estar tudo. Eu vou preparar uma playlist, Vitor. Nessa playlist vai ter os 2 vídeos, onde eu vou colocar o tempo, ó. O assunto tal começou no tempo X. Né? Aí você pode clicar, aí a apresentação eu vou salvar em PDF e vou colocar dentro da descrição da playlist. E eu vou usar isso para mandar para vocês, e eu vou usar isso para fazer uma propaganda do programa. Tá bom? Show de bola. Turma, ó, se ninguém tiver perguntas, eu vou só fazer uma coisinha aqui meio rápida, que é o seguinte, ó. Eu encorajo vocês fortemente a darem uma olhada nesse material aqui, ó, nessa playlist. Playlist sobre bibliometria. Essa playlist foi feita por um aluno que eu tive. Esse aluno hoje ele trabalha na indústria farmacêutica. É o Daniel, esse rapaz que está aqui no cantinho, tá? E ele, durante o doutorado dele, ele fez mestrado acadêmico e doutorado acadêmico comigo. Ele estudou bastante essa parte de bibliometria. Então, dá uma olhada. Então, é uma playlist com 7 vídeos, muito bem feita, muito instruída. Vejam que tem muitas visualizações, né? Esse vídeo 2 tem 8.000 visualizações, é muita coisa, né? Não é um Portas dos Fundos, mas é alguma coisa já bem interessante. E aqui ele mostra sobre a análise bibliométrica, como você pode fazer correlações com os assuntos que você vai trabalhar na sua dissertação. Quantos artigos existem? Quantos autores escreveram sobre determinado assunto? Qual é o país que mais escreve sobre isso? Quais são as palavras-chave mais importantes do assunto que eu estou trabalhando, né? Então, a análise biométrica proporciona você fazer tudo isso. Então, o Daniel gravou isso em 2020, ó. Aí, ano passado, eu fiz o vídeo 7, onde eu coloquei aqui algumas atualizações, tá? Uso um programinha que se chama VozView, esse programa é free, então eu aconselho vocês darem uma olhadinha aqui também, tá bom?
Tudo bem, pessoal? Podemos encerrar por hoje? E qualquer dúvida, vocês me escrevam, tá? Pelo amor de Deus, não fica aí pensando que abobrinhas, tá? Qualquer coisa me escrevam. Na dúvida, pergunte, tá, pessoal? Eu estou como coordenador pro tempore, a secretária é a Cristina Mota, tá? Ela é super atenciosa, a gente responde os e-mails rapidamente, tá? A gente não deixa nenhum e-mail para trás, tá bom? Obrigado, Glaucia, obrigado, Sabrina, Vitor, obrigado a todos vocês que estão aí, tá? Então, qualquer coisa, vocês me escrevam. Obrigado, Danilo. Eu vou para a gravação.